Depois que nos mudamos para o apartamento que herdei, contratei uma doméstica idosa para ajudar em casa. Uma noite, ela entrou na cozinha, mostrou a chave do meu marido e disse em voz baixa: "Isso não é da minha conta, mas seu marido está escondendo algo. Você precisa ver isso com seus próprios olhos." Bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Antes de começarmos, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Isso nos interessa muito. Desejamos a você uma boa escuta desta história envolvente. Clara ouviu primeiro. Ele estava encostado no balcão do bar com uma taça de água mineral, conversando com alguém do setor de logística. A festa da empresa era agitada, a música tocava alto, os colegas dançavam. Mas aquele homem ficava tranquilamente de lado e sorria como quem não precisa de dança para se sentir bem. Alto, esguio num simples blazer escuro, sobre um suéter de gola alta. Não bebia, não se metia. No centro das atenções, mas mesmo assim, as pessoas se aproximavam dele, cumprimentavam-no, ficavam alguns minutos. Clara trabalhava como analista numa consultoria. Tinha 34 anos e fazia tempo que havia deixado de esperar das festas corporativas, qualquer coisa além de cansaço e ressaca matinal. Mas naquela noite, a colega Natália a puxou pelo braço e disse: "Vem, vou te apresentar ao Rodrigo. Ele é da logística, um cara legal solteiro." Clara tentou se esquivar, mas Natália já a arrastava em direção ao balcão. Rodrigo era daqueles homens que sabem ouvir. Não interrompia, não desviava. A conversa para si mesmo, fazia perguntas e guardava as respostas. Quando Clara mencionou que adorava filmes brasileiros antigos, ele não fingiu que também os assistia, mas disse com honestidade: "Prefiro documentários, mas se você me indicar algo, eu vejo." E viu. 3 dias depois, escreveu a ela pelo aplicativo de mensagens: "Assisti a um dos filmes que você me indicou. Agora, entendo por que você gosta. Quase todo segundo diálogo fala de nós, pessoas de escritório." Assim começou o relacionamento deles. Rodrigo trabalhava como gerente de nível médio. Não era diretor nem dono de empresa, apenas um funcionário comum. Alugava um quarto num apartamento compartilhado na periferia da cidade, ia trabalhar de metrô, almoçava no refeitório. Mas cortejava como se tivesse mais dinheiro do que tempo. Buquês apareciam sem motivo, só porque era terça-feira. Jantares em pequenos restaurantes, onde ele reservava antecipadamente uma mesa perto da janela. Nos fins de semana, saíam para o campo, caminhavam pela mata, tomavam chá da garrafa térmica à beira do rio e conversavam por horas. Clara não estava acostumada com tanta atenção. Os relacionamentos anteriores terminavam sempre da mesma forma. O homem primeiro encantava, depois esfriava, depois sumia. Com Rodrigo, era diferente. Ele não esfriava. 3 meses. Após se conhecerem, ele chegou à casa dela com uma sacola de ingredientes e preparou o jantar. Almôndegas caseiras, salada de pepino e tomate frescos, suco de frutas. Ficou na frente do fogão com o avental dela, o de girassóis bordados, virando as almôndegas com uma espátula de madeira. "Onde você aprendeu a cozinhar?" perguntou Clara, observando-o da mesa da cozinha. "Minha mãe me ensinou. Ela dizia que homem que não consegue nem fritar um ovo não é homem, é um equívoco. Então, eu me esforcei para não ser um equívoco." Clara riu. Gostava da forma como ele falava da mãe, com carinho, sem afetação. Gostava que ele não se envergonhasse do avental e não considerasse cozinhar algo humilhante. Gostava que, depois do jantar, ele lavasse a louça e limpasse a mesa sem precisar ser pedido. 1 ano e meio depois, Rodrigo fez o pedido. Sem anel de brilhante, sem restaurante com músicos. Estavam sentados à tarde na cozinha tomando chá, e ele simplesmente disse: "Clara, vamos casar. Não consigo imaginar minha vida sem você, e sem o seu suco de frutas também não." Ela o olhou para os olhos sérios dele, por cima da xícara, com a alça quebrada, e concordou com a cabeça.
O casamento foi simples. Assinaram os papéis no cartório numa quinta-feira pela manhã. Clara num vestido claro, Rodrigo num terno novo. As testemunhas foram Natália e Kleber, amigo de Rodrigo, que trabalhava como motorista na mesma empresa de logística. Depois do cartório, os quatro foram a um café. Pediram espumante e doces. Natália fez um brinde para que não se desapontassem um com o outro. Na época, soou como uma brincadeira. Na época do casamento, Clara era dona de um apartamento de 2 quartos. Num bom bairro havia 3 anos. O apartamento havia sido deixado pela avó Dona Benedita, que viveu nele por mais de 40 anos. Clara era a única neta, e a avó transferiu o apartamento para ela ainda em vida, formalizando a doação 2 anos antes do encontro com Rodrigo. 6 meses depois, a avó faleceu. Partiu silenciosamente durante o sono, naquele mesmo apartamento, no quarto com janelas para a alameda de árvores. Clara enfrentou a perda com dificuldade. A avó havia substituído tanto a mãe, que emigrara em busca de trabalho quando Clara tinha 12 anos, quanto o pai, que havia deixado a família ainda antes disso. Dona Benedita levou a neta para morar consigo e a criou naquele apartamento de teto alto, assoalho rangente e cheiro de torta de maçã aos sábados. Clara lembrava de cada rachadura. Nas paredes de cada amassado no parapeito, lembrava como a avó ficava sentada à janela tricotando e repetia: ter um cantinho seu não é ter 4 paredes, Clarinha, é ter um lugar onde ninguém vai te machucar. Após a morte da avó, Clara fez uma reforma. Não uma reforma de luxo com designer, mas uma simples e sólida. Trocou o papel de parede, colocou o laminado novo no lugar do assoalho gasto, renovou a cozinha. O buffet da avó ficou no lugar, aquele mesmo com as taças de cristal que só saíam no Réveillon. No corredor pendurou na parede uma foto da avó numa moldura. A jovem Dona Benedita num vestido com gola branca e um penteado elegante dos anos 60, como ela mesma dizia com orgulho. Depois do casamento, Rodrigo se mudou para o apartamento de Clara. Do seu quarto alugado, trouxe 2 malas de roupa, uma caixa de livros e um abajur de mesa que, por algum motivo, considerava um amuleto. Dizia que o havia recebido do avô. Clara cedeu a ele metade do guarda-roupa, uma prateleira no banheiro e uma gaveta na cômoda. Rodrigo arrumou suas coisas e disse: finalmente estou em casa. Na época, isso também soou bonito. Os primeiros meses transcorreram naquele ritmo especial que existe entre pessoas que estão começando a viver juntas. Encontros matinais. No banheiro, discussões sobre a temperatura do quarto. Clara gostava do fresco, Rodrigo sentia frio e fechava a janela à noite. Idas juntos ao mercado, onde ele enchia o carrinho de produtos semi-prontos, ela os tirava de volta e colocava legumes e grãos. Pequenas batalhas domésticas, das quais se faz a vida real a 2. 3 meses após a mudança, Rodrigo conseguiu emprego numa nova empresa, uma grande construtora, onde lhe ofereceram o cargo de chefe do departamento de compras. O salário era 1,5 vezes maior que o anterior e ele andava pelo apartamento com o ar de quem finalmente teve sorte. Comprou um terno novo, uma pasta de couro sintético que parecia quase de couro verdadeiro, e passou a sair para o trabalho antes de Clara. Certa noite, no início do outono, estavam jantando. Clara havia esquentado o feijão do dia anterior, cortado pão. Rodrigo comia em silêncio, depois pousou a colher e disse como se fosse algo banal: Clara, surgiu uma coisa. No trabalho, me disseram que para formalizar o cargo de chefia é necessário ter o endereço registrado aqui. Sem isso não passa pela segurança interna. É uma política da empresa. Verificam o endereço do funcionário. Coisa séria. Você pode regularizar meu endereço aqui no apartamento? Clara ergueu os olhos para ele. A colher com feijão ficou parada no meio do caminho até a boca. Registrar no sentido de colocar este endereço como residência oficial? É,
É só uma formalidade. Somos casados, moramos juntos. Que diferença faz com ou sem registro? Clara pensou. Não que tivesse dúvidas. Ela simplesmente não esperava tal pedido. O apartamento era dela, isso estava claro. Mas Rodrigo era seu marido. Viviam sob o mesmo teto, dividiam a cama e a geladeira. Recusar seria demonstrar desconfiança, e ela confiava nele. Tudo bem, disse ela. Vamos resolver isso semana que vem. Rodrigo sorriu, levantou da mesa e a beijou no topo da cabeça. Obrigado, Clara. Eu sabia que você entenderia. Uma semana depois, tudo estava formalizado. Rodrigo teve o endereço do apartamento de Clara. Confirmado como sua residência oficial, ela assinou o consentimento do proprietário, preencheu o formulário, ficou 40 minutos na fila do posto de atendimento. Rodrigo esperou no corredor, mexendo no celular. Quando saíram, ele disse: Pronto, agora sou morador de pleno direito desta casa. Clara sorriu e respondeu: Você já era de pleno direito. Agora, tem apenas um papel que confirma isso. Um papel. Na época, parecia mesmo que era só um papel. O trabalho de Clara. Era daqueles que não soltam antes das 6 da tarde. A consultoria onde ela ocupava o cargo de analista sênior atendia grandes clientes, bancos, seguradoras, holdings industriais, relatórios, apresentações, análises estratégicas. Tudo isso exigia horas de trabalho concentrado. E muitas vezes essas horas caíam à noite e nos fins de semana. Clara ficava no escritório até 8 ou 9 da noite. Às vezes viajava a trabalho por 2 ou 3 dias, a filiais de empresas, conferências, reuniões com clientes. O lar sofria. A pia acumulava louça. Até quarta-feira, poeira se juntava nas prateleiras. A roupa lavada ficava dias na cesta, sem passar. Clara chegava em casa exausta. Abria a geladeira, olhava as prateleiras vazias e pedia delivery. Rodrigo não estava com pressa de ajudar nas tarefas domésticas depois de se mudar. Seus impulsos culinários haviam esfriado. Agora alegava estar ocupado. Novo cargo, novas responsabilidades. A cabeça cheia de números e contratos. Clara não insistia, não queria se transformar numa esposa que fica enchendo o marido de cobranças por um prato não lavado. Certa vez, no almoço no escritório, ela reclamou para a colega Natália, aquela mesma que um dia a havia apresentado a Rodrigo. Chego em casa e parece que passou uma bomba por lá. Não tenho tempo de cozinhar, não tenho tempo de limpar. Rodrigo não move um dedo. Natália tomou um gole de café e disse: Contrate uma doméstica de confiança, não uma menina de agência que vai ficar no celular a tarde toda, mas uma mulher experiente. Tenho uma, Dona Zélia. Ela tem 62 anos, trabalha em várias casas há uns 15 anos. Quietinha, honesta, mãos de ouro. Cozinha também, tanto que meu marido, quando ela vai embora, pergunta: E quando a Dona Zélia volta? Clara anotou o número e ligou naquela mesma tarde. Atendeu uma mulher com voz suave e calma. Combinaram de se encontrar no sábado de manhã. Dona Zélia chegou exatamente às 10. Clara espiou pela janela e viu uma mulher baixinha num casaco cinza entrando no prédio. Abriu a porta, a deixou entrar. Dona Zélia era arrumada, cabelo curto. Os fios grisalhos estavam penteados para trás. O rosto tranquilo, com pequenas rugas ao redor dos olhos. Daqueles rostos que viram muita coisa, mas aprenderam a não demonstrar. Vestia-se de forma simples, blusa limpa, saia escura, sapatos confortáveis sem salto. Ela entrou, tirou os sapatos na entrada, olhou ao redor. Clara notou como seus olhos percorreram rapidamente o corredor, o cabideiro, a prateleira de sapatos, o espelho. Não era um olhar avaliador, era o olhar profissional de quem está acostumado a colocar ordem e enxerga instantaneamente onde ela foi perturbada. Pode entrar na cozinha, disse Clara. Vai querer chá? Obrigada, aceito. Sentaram à mesa.
Clara ligou a chaleira, tirou as xícaras. Dona Zélia sentou-se ereta, mãos pousadas sobre os joelhos, sem se agitar, sem se desfazer, em gentilezas, falando pouco, ouvindo com atenção. Quando Clara explicou que precisava de ajuda em casa, faxina, culinária, passar roupa, Dona Zélia assentiu e fez apenas uma pergunta. Quais dias são convenientes para a senhora? Terça, quarta, quinta e sexta, das 10 às 6, se for bom para a senhora. É bom. Combinaram o pagamento. Clara disse o valor. Dona Zélia não regateou. Clara entregou a ela um conjunto de chaves extras, mostrou o apartamento, explicou onde ficava cada coisa. Dona Zélia percorreu os cômodos, abriu os armários da cozinha, abriu a geladeira, assentiu. No quarto, parou por um instante diante da foto na parede. É sua avó? Sim, Dona Benedita. Este apartamento era dela. Dona Zélia olhou para a foto. Mais um momento depois se virou. Uma mulher bonita, dá para ver que tinha personalidade. Clara sorriu. A avó realmente tinha personalidade. Isso era dizer o mínimo. A partir de segunda-feira, Dona Zélia começou a trabalhar. Chegava às 10, quando Clara já tinha saído para o escritório. Cuidava das coisas silenciosamente. Lavava o chão, tirava o pó, passava as roupas, preparava almoço e jantar. À tarde, o apartamento cheirava a limpeza e comida caseira. Clara voltava, abria a porta e sentia, pela primeira vez em muito tempo, que chegava a um lar e não apenas ao lugar onde dormia. Rodrigo recebeu a chegada da doméstica com tranquilidade. Cumprimentava-a, às vezes, trocavam algumas palavras, mas na maior parte do tempo não lhe dava atenção. Quando trabalhava em casa, ficava no quarto com o notebook e saía apenas para pegar café. Dona Zélia também não se impunha. Fazia seu trabalho e ia embora. 2 indivíduos. No mesmo espaço, cada um ocupado com sua própria coisa. Os primeiros 2 meses transcorreram sem problemas. O apartamento estava em ordem. Na geladeira havia sempre potes com comida pronta. As camisas de Rodrigo ficavam penduradas no armário, bem passadas. As toalhas do banheiro eram trocadas a cada 3 dias. Clara respirou aliviada. Parecia que a vida finalmente havia entrado nos trilhos. Trabalho, lar, marido, ajudante de confiança. Tudo em seu lugar, tudo certo. Ela ainda não sabia que só parecia. O primeiro sinal veio das noites. Antes, Rodrigo chegava em casa às 7. Clara conseguia prever quase que ao minuto, quando a fechadura clicaria e a voz dele ecoaria no corredor. Clara, cheguei. Depois às 7 viraram 8, depois às 9. Depois ele passou a chegar depois das 10, e uma vez Clara. Já estava na cama com um livro, quando ele entrou na meia-noite, cheirando a fumaça de cigarro e ao perfume de outra pessoa. Mas não, Clara. Decidiu que havia se enganado. Fumaça. Sim, Rodrigo às vezes. Fumava com os colegas depois do trabalho. E o perfume? Provavelmente alguém perfumado havia entrado no elevador. Por que tão tarde? Perguntou ela sem tirar os olhos do livro, embora as letras já estivessem se embaralhando diante dos olhos. O projeto está pegando fogo, respondeu ele do banheiro, abrindo a torneira. Compras do próximo trimestre. Os fornecedores estão enrolando. O diretor está nervoso. Você sabe como é. Clara sabia. Ela própria havia trabalhado naquele ritmo quando os prazos apertavam. Por isso, assentiu e voltou ao livro. Rodrigo deitou ao lado dela, virou-se de costas e em 1 minuto já respirava regularmente. Clara ficou deitada no escuro, olhando para o teto. Algo estava errado, mas ela não conseguia formular o quê, como uma leve corrente de ar por uma fresta, que você não vê, mas sente na pele. Depois apareceu o celular. Ou melhor, o celular sempre havia existido, mas antes Rodrigo o tratava com descuido, largava na mesa, deixava no parapeito da janela, esquecia no bolso do casaco.
Agora o celular estava com ele o tempo todo, como um órgão adicional. Ia ao banheiro com o celular, ia buscar água na cozinha com o celular, até quando saía para jogar o lixo fora, enfiava-o no bolso traseiro da calça. E mais um detalhe, passou a colocá-lo com a tela virada para baixo. Sempre, na mesa, na mesinha de cabeceira, no balcão da cozinha, com a tela para baixo, como se o celular pudesse revelar acidentalmente algo que não deveria ser visto. Certa manhã, Clara se preparava para ir trabalhar. Rodrigo estava no chuveiro. O celular dele estava na mesa da cozinha com a tela para baixo, como sempre. O de Clara havia descarregado e ela automaticamente o pegou para ver as horas. A tela acendeu. Nela apareceu uma notificação de mensagem. O nome, M e o início da mensagem. Esta noite não vai dar. O texto era cortado. Clara não chegou a ler mais nada. Do banheiro vieram passos rápidos e Rodrigo apareceu na porta da cozinha com uma toalha e cabelos molhados. É meu celular, disse ele, e o tirou das mãos de Clara. Não foi rude, mas foi rápido, rápido demais. Eu só queria ver as horas, respondeu ela. O meu descarregou. São conversas de trabalho. Não mexa, por favor. Temos mensagens confidenciais com fornecedores. Ele disse isso em voz tranquila, olhando nos olhos dela. Depois sorriu, deu-lhe um beijo na bochecha e foi se vestir. Clara ficou parada à mesa com a xícara de café já frio e pensou: M. Quem é M? Um gerente? Marcelo? Marina? Sacudiu a cabeça. Não pode se tornar uma mulher que vasculha o celular do marido e faz interrogatório por causa de cada letra. Ela já tinha preocupações suficientes. Uma semana depois, aconteceu o episódio dos documentos. Era um domingo à noite. Clara voltou do mercado, guardou as compras na geladeira e foi ao quarto se trocar. Rodrigo estava de pé diante da cômoda, a gaveta de cima aberta, revistando o conteúdo de uma pasta de documentos. Aquela mesma pasta em que ficavam a escritura do apartamento, a certidão do cartório de imóveis, o contrato de doação da avó, a apólice de seguro e outros papéis importantes. A pasta era azul escura, com as pontas desgastadas. Clara guardava tudo de importante nela, desde os tempos da avó. O que está procurando? Perguntou ela da porta. Rodrigo se virou. Nem sombra de constrangimento no rosto, olhos calmos, leve sorriso. A carteira do plano de saúde. Amanhã vou ao dentista. Achei que havia guardado aqui. Deve estar no bolso lateral da direita. Rodrigo remexeu na pasta e tirou a carteira. Aqui está, obrigado. Fechou a gaveta e saiu do quarto. Clara olhou para a cômoda. Tudo parecia normal. A carteira estava de fato naquela pasta, mas algo se fixou. Incômodo, fino como um cisco sob a unha. Ela abriu a gaveta e verificou a pasta. Tudo estava lá. A escritura, a certidão, o contrato. Mas a ordem. Clara sempre organizava os documentos de determinada forma. A escritura em cima, depois a certidão, depois o contrato de doação, depois o restante. Agora a certidão estava sobre a escritura e o contrato de doação havia parado no fundo. Talvez ela mesma houvesse remexido da última vez e esquecido. Talvez. Clara fechou a gaveta e foi para a cozinha cozinhar macarrão. Enquanto isso, no mesmo apartamento, por trás da rotina habitual de panos e panelas, acumulavam-se silenciosamente observações de natureza bem diferente. Dona Zélia. Notava mais do que compete a uma doméstica. Ela vinha 4 vezes por semana e, em 2 meses, havia estudado o apartamento como os próprios moradores nunca estudam o próprio lar. Sabia qual tábua range na entrada do quarto. Sabia que a torneira da cozinha pinga se for fechada até o fim e não 3/4 de volta. Sabia que Clara guardava suas joias numa caixinha de madeira com tampa esculpida na penteadeira, 2 anéis de ouro, uma correntinha com pingente, brincos gotinha com turquesa e um broche em forma de libélula, herança da avó. Dona Zélia limpava aquela caixinha toda sexta-feira
e sabia seu conteúdo de cor. Também havia notado um padrão no comportamento de Rodrigo. Nas terças e quintas, Clara saía para o trabalho cedo, às 8, às vezes antes. Nesses dias, Rodrigo ficava em casa alegando trabalho remoto. Dona Zélia chegava às 10 e o encontrava no quarto com o notebook. Mas, por volta das 11, ele saía para a cozinha e dizia sempre a mesma coisa, quase palavra por palavra. Dona Zélia, daqui a meia hora tenho uma reunião online importante. Preciso de silêncio total. Sem aspirador, nada disso. Talvez hoje a senhora termine mais cedo. Eu mesmo cuido do resto depois. Na primeira vez, ela não deu importância. Na segunda, pensou que o homem realmente tinha muitas reuniões. Na terceira, percebeu que ele havia colocado uma camisa limpa e se borrifado com colônia para uma chamada online. Na quarta vez, ela foi embora em silêncio, mas ficou no patamar da escada, fingindo amarrar um cadarço que não precisava ser amarrado. Da porta veio um clique. Rodrigo havia trancado a corrente. Isso era estranho. Dona Zélia sempre fechava a porta com a chave ao sair. Para que precisaria da corrente também? Mas o episódio decisivo aconteceu numa quinta-feira, uma semana depois. Rodrigo pediu de novo que ela fosse mais cedo. Dona Zélia pegou suas coisas, colocou o casaco, pegou a bolsa e saiu. Foi até o seu ponto de ônibus e então bateu na testa, o guarda-chuva. De manhã havia chovido. Ela havia colocado o guarda-chuva dobrável no suporte perto da porta de entrada e esquecido. O guarda-chuva era bom, resistente, com cabo de madeira, presente da filha no seu aniversário. Não queria largá-lo. Dona Zélia ficou parada, pensou, suspirou e voltou. Haviam-se passado uns 15 minutos, pelo menos. Ela subiu ao andar e girou a chave na fechadura. A porta não abriu. A corrente. Dona Zélia tocou a campainha. Silêncio. Tocou de novo, por mais tempo. Da porta veio barulho de movimentação. Passos, depois a voz de Rodrigo. Quem é? Sou eu, Dona Zélia. Esqueci o guarda-chuva. Uma pausa. Passos rápidos, agitados. Não em direção à porta, mas fundo no apartamento. Depois novamente passos em direção à porta. A corrente tinou. A porta se abriu. Rodrigo estava no vão, rosto irritado, levemente corado. Eu tinha cochilado, disse ele. O que foi seu guarda-chuva? No suporte perto da porta. Ele olhou para baixo, pegou o guarda-chuva e estendeu para ela. Abriu a porta apenas o suficiente para passar o braço com o guarda-chuva, mas Dona Zélia conseguiu ver o que não deveria ter visto. No chão da entrada, à direita da prateleira de sapatos, havia sapatos. Femininos bege de salto baixo, de couro envernizado. Pequenos, 35 no máximo. Clara calçava 38. Dona Zélia sabia com certeza. Ela mesma organizava os sapatos da patroa na prateleira e havia segurado muitas vezes as sapatilhas e botas dela. Obrigada, disse Dona Zélia, e pegou o guarda-chuva. Respondeu Rodrigo, e fechou a porta. A corrente clicou. Dona Zélia desceu a escada devagar, segurando o corrimão. Na cabeça, martelava um único pensamento: os sapatos. Sapatos bege de tamanho pequeno. No apartamento de uma mulher que calça 38. Não era um engano. Ela não havia se enganado. Eram sapatos de outra mulher, num apartamento alheio, num dia útil, na ausência da dona de casa. Ela saiu à rua, abriu o guarda-chuva, embora a chuva já tivesse parado, e foi até o ponto. Durante todo o trajeto para casa, ficou em silêncio, olhando pela janela do ônibus. Em casa serviu chá, sentou-se à mesa da cozinha. Pequena, apertada, muito diferente da cozinha espaçosa de Clara, e ficou assim até a tarde. Uma semana depois, numa sexta-feira, Dona Zélia limpava o corredor, passava um pano na prateleira perto do espelho, aquela mesma onde Clara deixava as chaves, as luvas e miudezas.
Ela afastou o molho de chaves, um pires com moedas, um pente, e viu um brinco, um pequeno cravo dourado com uma pedra transparente miúda. O brinco estava junto à parede, quase invisível na prateleira escura. Dona Zélia o pegou com 2 dedos e aproximou da luz. O fecho estava firme, novo. O brinco não era velho nem havia sido perdido há muito tempo. Alguém o havia retirado recentemente e esquecido. Dona Zélia sabia de cor o conteúdo da caixinha de joias de Clara. Cravinhos dourados com pedra não havia lá. Clara, simplesmente, não tinha brincos de cravo. Ela usava gotinhas ou pequenas argolas, porque gostava de como eles balançavam. Esse brinco pertencia a outra pessoa, a mesma mulher que usava sapatos bege, número 35. Dona Zélia pousou o brinco de volta na prateleira, mais junto à parede, no lugar onde estava. Terminou a faxina, lavou o chão, preparou legumes refogados com frango para o jantar, deixou a panela no fogão e foi embora. Durante todo o trajeto para casa ficou pensando, falar ou calar? Ela trabalhava naquela família, recebia dinheiro pela limpeza e culinária, não por espionar os maridos alheios. Talvez a situação tivesse uma explicação, talvez fosse uma amiga de Rodrigo ou uma parente. Talvez Clara soubesse e não se importasse. Nunca se sabe como são os relacionamentos das pessoas, mas o coração dizia o contrário. Dona Zélia havia criado 2 filhas, sobrevivido a um divórcio, enterrado o segundo marido, um bom homem que morreu de infarto aos 53 anos. Ela sabia como cheira a traição, não a perfume, mas a essa agitação, a esses passos rápidos rumo ao fundo do apartamento, a essa corrente na porta, a esse irritado "eu tinha cochilado". O momento decisivo chegou 3 dias depois. Numa quarta-feira à noite, Clara estava retida no trabalho e havia avisado por telefone que chegaria às 9. Dona Zélia terminava a faxina, acabava de lavar a cozinha, passava um pano na bancada. Eram umas 7 horas. O apartamento cheirava a produto de limpeza e carne assada que cozinhava lentamente no forno para o jantar. A porta de entrada bateu. Rodrigo havia chegado antes do habitual. Aparentemente não esperava que a doméstica ainda estivesse lá. Ele entrou na cozinha, jogou o molho de chaves sobre a mesa e, sem prestar atenção em Dona Zélia, foi direto à geladeira pegar água. Tirou a garrafa, bebeu direto no gargalo, limpou a boca com o dorso da mão e foi para o quarto. Nem cumprimentou. Dona Zélia continuou a limpar a bancada. O pano passou pelo mármore e chegou ao molho de chaves. Ela os afastou mecanicamente para o lado e, de repente, parou. Uma das chaves, aquela mesma da porta de entrada. Ela a reconheceu pela forma. Estava com o painel para cima. E na sua base, perto do anel, havia um sulco profundo transversal, regular, preciso, de 1,5 milímetros de profundidade. Não era uma arranhão de chaveiro, não era uma marca de molho, era regular demais, reto demais. Dona Zélia ergueu a chave e a virou em direção à luz. As mãos lembraram antes que a cabeça entendesse. 30 anos. 30 anos. Ela havia trabalhado numa loja de ferragens na esquina de 2 ruas do bairro. A loja chamava-se Tudo para o Lar, mas os moradores a chamavam simplesmente de da Dona Zélia, porque nos últimos 15 anos era ela quem ficava atrás do balcão e da bancada. Cópias de chaves, amolação de facas, conserto de fechaduras, tudo pelas suas mãos. Ela havia cortado milhares de cópias, de apartamentos, garagens, caixas de correio, cofres, e conhecia cada marca que a máquina deixava. Aquele sulco era a impressão característica do alicate. Quando se faz uma cópia, o original é preso pela base para fixá-lo na morsa da máquina copiadora. O alicate deixa exatamente essa marca, um sulco transversal na base, perto do painel, com o uso normal, no bolso, no molho, na fechadura. Esse tipo de dano nunca aparece, nunca. Dona Zélia pousou a chave de volta sobre a mesa. Suas mãos não tremiam. Ela não era daquele tipo, mas algo se deslocou por dentro,
como se a última peça do quebra-cabeça se encaixasse e a imagem que ela não queria ver se revelasse por completo. Os sapatos, o brinco, o pedido para ir mais cedo, a corrente na porta, a colônia para a reunião online e agora a cópia da chave, a chave do apartamento que pertence a Clara. Não a Rodrigo, a Clara. Porque um marido faria uma cópia secreta da chave, da própria casa. Ele tinha a sua chave. O conjunto extra ficava na gaveta do corredor. Dona Zélia havia visto quando limpava as prateleiras. Se tivesse perdido a chave, ou quebrado, poderia simplesmente pedir a da esposa. Mas não pediu. Fez uma cópia ele mesmo, em segredo. Uma cópia que podia dar a alguém que usa sapatos bege, número 35, e cravinhos dourados com pedra. Dona Zélia terminou rapidamente a faxina, enxaguou o pano, pendurou no gancho, verificou o forno, baixou a temperatura, tirou o avental, dobrou-o e colocou no armário abaixo da pia, vestiu o casaco e saiu. Rodrigo não apareceu do quarto, não se despediu, não verificou se ela havia ido embora. A porta fechou com um clique suave. Na rua já havia escurecido. Os postes brilhavam, em amarelo, as folhas na calçada reluziam úmidas após a chuva do dia. Dona Zélia seguia para o ponto pelo caminho habitual, pela farmácia, pelo mercado, pelo parquinho, onde à noite geralmente não havia ninguém. Sentou-se num banco perto do ponto e tirou o celular da bolsa. Não para ligar para alguém, apenas para ocupar as mãos. Olhava para a tela escura e pensava. Cada detalhe, isoladamente, poderia ter uma explicação. Os sapatos, uma amiga. Havia passado. O brinco, alguém o havia derrubado por acidente. O pedido para sair, realmente havia uma reunião. A chave, quem sabe talvez precisasse de um duplicado para o trabalho. Mas juntos eles se somavam numa história que Dona Zélia lia não com os olhos, mas com aquela perspicácia que se acumula em décadas de vida perto das pessoas. Ela havia limpado casas alheias por 15 anos, havia visto muita coisa. Viu famílias que se desfaziam diante de seus olhos e famílias que se mantinham apesar de tudo. Viu maridos que mentiam para as esposas e esposas que fechavam os olhos para isso. Havia aprendido a não se meter. Essa é a regra número 1 da doméstica. Você é invisível. Você lava o chão, cozinha, passa as roupas. Você não vê, não ouve, não tem opinião. Mas Clara não era simplesmente uma patroa. Dona Zélia via como ela chegava à noite cansada, sentava-se na cozinha, comia o jantar preparado e sorria grata, quieta, como quem aprecia um cuidado simples. Via como Clara acariciava a moldura com a foto da avó ao passar pelo corredor. Via como ela dobrava as roupas de Rodrigo. Cuidadosamente em pilhas, cada camisa bem esticada. Era uma mulher que confiava, e dessa confiança estavam se aproveitando. O ônibus chegou. Dona Zélia se levantou, guardou o celular na bolsa e entrou. Durante todo o trajeto até casa, ficou olhando pela janela em silêncio. Em casa, pôs a chaleira, sentou-se à mesa na sua pequena cozinha, serviu chá na xícara com a inscrição "Melhor vovó, presente do neto", e ficou assim até às 11 da noite. O chá esfriou, ela serviu outro. Ele também esfriou. Por volta da meia-noite a decisão estava tomada. Ela não podia ficar calada. Não tinha o direito. Não perante Clara como patroa, mas perante Clara como mulher que vive no apartamento da avó e não sabe que o marido leva outra mulher para lá e faz cópias das chaves. Talvez estivesse enganada. Talvez Clara ficasse irritada e a mandasse embora. Talvez dissesse: "Não é da sua conta, Dona Zélia, cuide da faxina", e estaria no seu direito. Mas se ficasse calada e depois se confirmasse que tudo era verdade, Dona Zélia não seria capaz de se olhar no espelho. Não seria capaz. Ela lavou a xícara, apagou a luz na cozinha e foi dormir.
Amanhã de manhã, ela diria. Amanhã estava nublada. Pela janela pendia um céu cinza, e no apartamento, mesmo com a luz acesa, havia penumbra. Dona Zélia chegou exatamente às 10, como sempre. Pontual ao minuto, tirou o casaco, trocou os sapatos, amarrou o avental, espiou para a cozinha e ficou levemente surpresa. Clara estava em casa. Normalmente, a essa hora já havia saído há muito tempo para o trabalho, mas hoje estava sentada à mesa em roupa de casa, tomando café ou olhando algo no celular. Provavelmente havia cancelado uma reunião matinal ou tirado meio-dia de home office. Dona Zélia não perguntou. Bom dia, Clara. Clara assentiu sem tirar os olhos da tela. Dona Zélia começou pelo banheiro, limpou o espelho, lavou a pia, trocou a toalha, depois passou para o quarto, fez a cama, tirou o pó. As mãos faziam o que era habitual e a cabeça trabalhava à parte. Como começar a conversa? Por onde dizer diretamente: seu marido está trazendo uma mulher. Ou, mais suavemente: eu notei uma coisa. Ela entrou na cozinha 2 vezes, para pegar produto de limpeza para enxaguar o pano. Nas 2 vezes, Clara estava sentada à mesa. Nas 2 vezes, Dona Zélia abriu a boca e a fechou de novo. Na terceira vez, ela ouviu Clara se levantar, passar para o corredor e o farfalhar de um casaco. Está indo embora. Agora vai embora e o momento se perderá. Dona Zélia enxugou as mãos no avental e saiu para o corredor. Clara estava diante do espelho, abotoando o casaco, se preparando para sair. Clara, disse Dona Zélia, em voz baixa. Clara se virou. Eu sei que não é da minha conta, e a senhora pode me dizer para não me meter, mas seu marido está escondendo alguma coisa. Ontem à noite ele jogou as chaves na mesa da cozinha e eu estava limpando a bancada. Eu vi na chave da porta de entrada um sulco profundo, aqui na base perto do anel. Dona Zélia mostrou o dedo na própria chave, indicando onde deveria estar a marca. Trabalhei 30 anos num chaveiro, fazia cópias de chaves. Esse tipo de marca aparece quando o original é preso na morsa da máquina copiadora. Seu marido fez uma cópia da chave do seu apartamento. Talvez seja para algo comum, mas achei que a senhora deveria saber. Clara ficou parada com a mão no botão, em silêncio por alguns segundos. Talvez ele tenha perdido a sua e mandado fazer outra, disse ela, embora a voz não soasse convicta. Talvez, mas o conjunto extra está na gaveta do seu corredor. Ele mesmo poderia ter pedido. Dona Zélia ficou em silêncio. Por um momento, depois acrescentou, olhando para o chão. Há mais uma coisa. Eu não havia falado antes porque não tinha certeza. Mas 2 vezes, quando a senhora não estava em casa, eu vi perto da soleira sapatos de outra pessoa. Sapatilhas femininas, bege de tamanho pequeno. E na semana passada, na prateleira perto do espelho, encontrei um brinco. Um cravo dourado com pedra. Não era seu. Clara ficou parada. O casaco estava abotoado, a bolsa pendurada no ombro, mas ela não se movia. Alguns segundos de silêncio, depois disse quietinha. Obrigada, Dona Zélia. Vou cuidar disso. Colocou o gorro, saiu pela porta. No elevador, encostou-se à parede e fechou os olhos. Durante todo o caminho até o escritório foi em silêncio, sem ligar o rádio. Na cabeça giravam, não pensamentos. Fragmentos, sapatilhas bege, brinco, chave, celular com a tela para baixo. Documentos na pasta em outra ordem. M no aplicativo de mensagens. Eu tinha cochilado. A corrente na porta. Cada fragmento isolado era insignificante. Juntos, uma sentença. No trabalho, ficou sentada até a tarde, mas não fez quase nada. Abria arquivos, olhava para as tabelas, fechava, tomava café, xícara após xícara, até sentir enjoo. Natália apareceu depois do almoço e perguntou: Você está bem? Está pálida. Clara respondeu: Dor de cabeça. Natália trouxe um comprimido e foi embora. À noite, Clara voltou para casa.
Rodrigo estava no sofá, assistindo algo no tablet. Levantou os olhos e disse: "Oi, como foi o dia?" Ela respondeu: "Normal." Foi para a cozinha, comeu um prato dos legumes refogados que Dona Zélia havia deixado e foi para o banheiro. Ficou sob o chuveiro e pensou. Não chorou, pensou. Nos 3 dias seguintes, ela observou, em silêncio, calmamente, como no trabalho. Analisou os dados. Verificou a pasta com os documentos. Tudo estava lá, mas os papéis novamente estavam em ordem errada. Escritura, certidão do cartório, contrato de doação. Rodrigo podia ter fotografado cada folha em 5 minutos. Ela verificou o histórico da impressora. Vazio, mas isso não significava nada. Verificou o e-mail, se havia solicitações de certidões ou documentos. Nada. Mas a ausência de rastros também é um rastro. Quem não tem nada a esconder não se preocupa em apagar as evidências. Na sexta-feira à noite, no jantar, Clara disse enquanto passava manteiga no pão: "Na semana que vem viajo a trabalho. Terça, quarta, volto quinta ao meio-dia." Rodrigo assentiu, sem tirar os olhos do celular. Para onde? Para a filial. Auditoria dos relatórios trimestrais. Entendido. Me traz aqueles doces de lá como da última vez. Trago. Clara observava o rosto dele. Nem sombra de inquietação, nem alegria, nem agitação. Uma reação plana, tranquila, a de um homem que não vê nada de incomum na viagem da esposa, ou que vê uma oportunidade conveniente. Na manhã de terça-feira, Clara arrumou a mala de viagem, beijou Rodrigo e saiu de casa. Desceu até o carro, saiu do pátio e dirigiu. Não para o aeroporto, mas até a casa da amiga Sônia, que ficava a 20 minutos de carro. Para Dona Zélia, ela havia ligado na véspera, pedindo que não viesse naquele dia, com a desculpa de que Rodrigo estaria trabalhando de casa e havia pedido silêncio. Na casa de Sônia, ficou sentada até às 2 da tarde, tomou chá e não conseguia ficar quieta. Sônia perguntou: "O que aconteceu?" Clara respondeu: "Depois eu conto." Às 2 horas disse: "Preciso ir." E foi para casa. Estacionou na esquina do prédio para que o carro não ficasse visível do pátio. Entrou pelo segundo portal. Havia uma passagem para a escada comum. Subiu até o seu andar. Na porta parou, ficou escutando. Vozes, masculina e feminina. A masculina era Rodrigo. Ela reconheceria sua entonação entre 1000. A feminina era desconhecida, jovem, levemente abafada. Não um sussurro. Uma conversa comum entre pessoas que têm certeza de que ninguém as ouve. Clara tirou a chave, colocou na fechadura e girou. A porta abriu. A corrente não havia sido colocada. Rodrigo não esperava visitas. Ela entrou no corredor. Perto da prateleira de sapatos estavam aquelas sapatilhas, bege, de salto baixo, de tamanho pequeno. Ao lado, as botas de Rodrigo. No cabideiro, o casaco dele e um leve casaco feminino cor-de-rosa empoeirado. Clara tirou os sapatos, foi para a sala. Rodrigo estava de pé perto da janela, meio virado para o cômodo. Ao lado dele havia uma mulher, baixinha, cabelos escuros, até os ombros, uns 30 anos. Rodrigo dizia algo para ela, mostrando com a mão para a parede, depois para a janela, depois para a porta do quarto, como um corretor que leva um comprador pelo apartamento e descreve as vantagens da planta. Ele viu Clara primeiro. A mão que apontava para o quarto ficou suspensa no ar. O rosto empalideceu. A mandíbula se contraiu, mas ele rapidamente se controlou. "Clara, você estava em viagem." "Isso. Essa é minha colega. Estamos discutindo um projeto." Mas a mulher não entendeu o que estava acontecendo. Ela se virou para Clara, com um sorriso simpático, sem desconfiar de nada, e disse: "Rodrigo, você disse que o apartamento estaria livre. Quando posso começar a trazer as coisas?" As palavras caíram no silêncio do cômodo como pedras num poço. Clara olhava para a mulher,
para seu rosto simples, para o sorriso que se apagava lentamente. E então notou a barriga. Arredondada, evidente, sob um suéter largo. 5, talvez 6 meses. Quem é você? Perguntou Clara. A voz soou mais tranquila do que ela esperava. A mulher transferiu o olhar para Rodrigo. Ele ficou calado. O sorriso se apagou completamente. Sou Marina, disse ela baixinho. Rodrigo disse que íamos morar aqui depois que tudo se resolvesse. Ele disse que era o apartamento dele. O apartamento dele? Repetiu Clara. Não como pergunta, como afirmação, como se experimentasse essas palavras no paladar e as achasse amargas. Este apartamento era da minha avó. Eu o recebi por doação 2 anos antes de conhecer Rodrigo. Ele sabe disso perfeitamente. Rodrigo deu um passo à frente, levantou as mãos, gesto de quem tenta apagar um incêndio com as palmas nuas. Clara, você entendeu tudo errado. Marina é só uma conhecida. Ela não tem onde morar. Eu queria ajudar, temporariamente. O bebê não é meu. Ela. Não é seu? A voz de Marina se quebrou. Ela se agarrou ao encosto da cadeira. Rodrigo, você me disse por 6 meses que estava se divorciando. Você prometeu que íamos morar juntos. Como assim não é seu? Ela o olhava, e em seus olhos havia algo que perturbou Clara. Não raiva, desamparo. O desamparo de alguém que acabou de perceber que não está sobre chão firme, mas sobre gelo fino que está rachando. Saiam, disse Clara. Os dois, agora. Marina pegou o casaco do cabideiro, calçou as sapatilhas, aquelas mesmas, bege, e saiu sem olhar para trás. Clara ouviu como ela soluçou no patamar depois. A porta do prédio bateu. Rodrigo não se moveu. Clara, vamos conversar. Você sabe que não é o que você está pensando. Estou pensando exatamente o que estou vendo. Você trouxe uma mulher grávida para o meu apartamento e estava mostrando onde colocar as coisas. Vamos conversar pelo advogado. Que advogado? Sério? Nós somos família. Família, repetiu Clara. Sai, Rodrigo. Leva o que precisar e sai. Deixa a chave na mesa. Ele ficou mais 1 minuto parado, depois foi para o quarto, jogou algumas coisas numa mala, voltou, colocou a chave sobre a mesa da cozinha e saiu. A porta fechou. Clara se sentou no banquinho. A cozinha estava limpa e cheirava a produto para vidro e levemente a perfume alheio. Na mesa havia uma chave. Ela a pegou e virou em direção à luz. O sulco na base. Estava tudo certo, tudo no lugar. Ela ficou sentada assim, uns 20 minutos, sem se mover. Depois se levantou, serviu um copo d'água, bebeu de um gole e começou a pensar, não sentir, mas pensar, como estava acostumada no trabalho, desmembrando o problema em partes. O apartamento era dela, recebido antes do casamento por contrato de doação. Não era bem conjugal. Isso era um fato. Mas Rodrigo estava com o endereço registrado ali. Ela mesma havia dado o consentimento. Ele havia feito uma cópia da chave e entregado a Marina. Marina estava grávida. Se Clara não houvesse voltado, Marina teria trazido as coisas. Rodrigo teria registrado o bebê, no mesmo endereço, ou seja, ali. Uma criança menor, registrada no imóvel, é uma situação que não se desfaz com facilidade. Cancelar. Esse registro sem oferecer moradia equivalente é praticamente impossível. Os órgãos de proteção à criança dificultariam ao máximo. E onde há criança, há mãe. E onde há mãe e criança, o pai tem fundamento para reivindicar acesso. Clara pousou a chave na mesa e pegou o celular. Ligou para o serviço de chaveiro e chamou um profissional para aquele dia. O chaveiro chegou 2 horas depois. Um homem de meia idade, numa jaqueta de trabalho, com uma caixa de ferramentas. Clara abriu a porta, mostrou as fechaduras. Eram 2. A principal embutida e a superior sobreposta.
O profissional examinou as duas, assoviou. Vai trocar as duas? As duas. Aconteceu algo? Ele não insistiu em perguntar. Trabalhou em silêncio concentrado. Retirou os cilindros antigos, colocou os novos, verificou o movimento da chave, lubrificou o mecanismo. 40 minutos depois, estendeu para Clara 3, jogos de chaves novas, reluzentes, sem uma única risca. Essas ainda não foram copiadas, disse ele, e provavelmente não percebeu como havia acertado exatamente no ponto. Clara pagou, fechou a porta atrás dele e clicou a nova fechadura. O som era diferente, limpo, preciso, sem folga. Ela girou a chave uma segunda vez e encostou-se à porta de costas. O apartamento estava em silêncio. A foto da avó na parede a olhava por trás do vidro. A jovem Dona Benedita com o penteado elegante dos anos 60. Clara se aproximou, endireitou a moldura e disse em voz alta: "Não vou ceder, vovó, não se preocupe." Na manhã seguinte, ela tirou um dia de folga e foi ao advogado. O escritório foi recomendado por Natália, a mesma fonte de sabedoria, que um dia a havia apresentado a Rodrigo e a Dona Zélia. O advogado era um homem magro de uns 50 anos, com óculos de armação fina. Ouviu sem interromper. Clara contou tudo em ordem: herança, casamento, registro de endereço, doméstica, chave, Marina, gravidez. O advogado tirou os óculos, limpou as lentes com um lenço e os colocou de volta. O apartamento é seu patrimônio pré-conjugal. A doação foi formalizada 2 anos antes do registro do casamento. Pela lei, seu marido não tem nenhum direito de propriedade sobre ele. O registro de endereço é apenas a indicação de residência e não uma base para a posse. Mas ele está com o endereço registrado aqui. Pode ele requerer judicialmente o direito de residência? Pode tentar. Mas no divórcio, o juiz cancela o registro do ex-cônjuge se o proprietário se opuser. O apartamento é seu. O casamento foi dissolvido. Não há base para a residência. E se ele houvesse conseguido registrar o bebê lá? O advogado ficou em silêncio por um momento, escolhendo as palavras. Então a situação seria consideravelmente mais complexa. Uma criança menor registrada no endereço. Essa é uma proteção jurídica séria. Cancelar esse registro, sem oferecer moradia alternativa, é praticamente impossível. Os órgãos de proteção à criança ficariam do lado dela. E junto com a criança, teria base para residir a mãe como pessoa exercendo os cuidados. Na prática, a senhora perderia o controle sobre o próprio apartamento, sem perder o direito de propriedade. Viveria no seu apartamento com uma mulher e uma criança alheias, ou não viveria de forma alguma. Clara entrelaçou os dedos sobre os joelhos. O que preciso fazer? Pedir o divórcio e, simultaneamente, o cancelamento do registro de endereço dele. Vou preparar o pedido. Dadas as suas circunstâncias, o juiz ficará do seu lado, sem dúvida. Clara assinou a procuração naquele mesmo dia. À noite, ao voltar para casa, pela primeira vez, em muito tempo preparou o jantar ela mesma, não porque Dona Zélia não havia deixado comida, mas porque precisava ocupar as mãos. Cortou legumes, mexeu a sopa, olhou o vapor subindo acima da panela. O apartamento estava silencioso e limpo. Pela primeira vez em um mês, só dela. Rodrigo começou a ligar no dia seguinte. Primeiro conciliatório. Escrevia mensagens longas, de que Clara havia entendido tudo errado, que Marina era uma conhecida ocasional, que o bebê não era dele, que estava pronto para provar. Clara não respondia. 3 dias depois, o tom mudou. Rodrigo começou a ligar com mais frequência. A voz nas mensagens foi ficando mais dura. Você não tem o direito de trocar as fechaduras. Meu endereço está registrado neste apartamento. Pela lei, esta é também a minha casa. Vou recorrer ao tribunal. Tenho registro aqui, e você não pode me colocar na rua.
Você vai se arrepender disso, Clara. Não pretendo simplesmente ir embora. Clara enviava cada mensagem para o advogado. Ele lia, sacudia a cabeça e dizia: que escreva, tudo isso vai para o processo, não há nenhuma base para a posição dele, apenas emoções e blefe. Uma semana depois, Rodrigo tentou vir ao apartamento. Clara estava em casa. Ouviu a chave girar na fechadura sem abrir. Depois a campainha. Ela se aproximou. Olhou pelo olho mágico. Rodrigo estava no patamar com uma mala a tiracolo, rosto irritado, vermelho. Abre a porta, Clara. Meu endereço está registrado aqui. Você não pode me impedir de entrar. Posso, respondeu ela pela porta. E o advogado confirmou. Registro de endereço não é igual a direito de propriedade. Todas as questões pelo tribunal. Que tribunal? Você está falando sério? Por causa do que tudo isso? Você sabe por causa do que. Sai, Rodrigo. Ele ficou mais um minuto, depois deu um soco na porta, não forte, mas de impotência, e foi embora. Clara ouviu os passos na escada, depois a porta do prédio bateu. Ela se afastou da entrada e sentou no banquinho do corredor. As mãos tremiam, não de medo, mas da tensão que havia guardado dentro de si durante todos aqueles dias. O julgamento aconteceu 2 meses depois. O advogado havia preparado tudo impecavelmente. O contrato de doação, confirmando a aquisição pré-conjugal do apartamento, a certidão de casamento com data posterior à da doação, o pedido de cancelamento do registro de endereço. Rodrigo compareceu com seu próprio advogado, um jovem de terno amassado, que tentou argumentar que o registro de endereço dá direito de residência, que seu cliente havia investido na reforma e na manutenção do apartamento, que o despejo violaria seus direitos constitucionais. A juíza, uma mulher de uns 60 anos, com o olhar cansado mas atento, ouviu os 2 lados e fez a Rodrigo uma única pergunta. Você contribuiu financeiramente para a aquisição deste apartamento? Não, mas fiz reforma por conta própria. Paguei as contas de consumo. O apartamento foi recebido pela autora por contrato de doação antes do casamento. O pagamento de contas de consumo não gera direito de propriedade e não é base para a manutenção do registro de endereço após a dissolução do casamento. A decisão foi curta e inequívoca. Casamento dissolvido. O registro de endereço de Rodrigo no imóvel deve ser cancelado. Cumprimento em 30 dias. Rodrigo saiu do tribunal sem olhar para Clara. Seu advogado o seguia e dizia algo baixinho, mas Rodrigo não ouvia. Clara ficou no corredor do tribunal, apertando contra o peito a pasta com a decisão. Aquela mesma pasta azul escura com as pontas desgastadas, na qual agora havia mais um documento. 1 mês. Depois, o registro de endereço de Rodrigo foi cancelado. Uma linha no sistema, uma anotação nos documentos. E pronto. O homem que 1 ano e meio atrás havia entrado naquele apartamento com 2 malas e um abajur de mesa deixou de ter qualquer relação com ele. Sobre Marina, Clara soube por acaso, por meio de conhecidos em comum. Ela havia rompido com Rodrigo quase imediatamente, após aquele dia no apartamento. Ao descobrir que o imóvel não lhe pertencia e nunca havia pertencido, que ele havia mentido para ela. Desde o início, sobre o divórcio, sobre o apartamento, sobre a vida futura juntos, ela arrumou as malas e foi para a casa dos pais, no interior. Clara não sentia raiva dela. Marina também havia sido enganada, só que do outro lado do mesmo engano. Uma semana após receber a decisão judicial, Clara ligou para Dona Zélia e a convidou para o sábado, não para trabalhar, mas simplesmente de visita. Dona Zélia, venha às 2, comprei um bolo. Um bolo? Por qual motivo? Por um bom motivo. Venha, eu conto tudo. Dona Zélia chegou, exatamente às 2, como sempre, pontual ao minuto, mas não com avental de trabalho, e sim com uma blusa festiva de florzinhas miúdas, que visivelmente usava raramente.
Clara abriu a porta e pela primeira vez a abraçou, simplesmente, de forma breve, sem palavras. Na mesa da cozinha havia um bolo de mel, aquele mesmo que Dona Zélia havia mencionado uma vez, que adorava desde a infância. Ao lado, a chaleira, as xícaras, fatias de limão. Pela janela, brilhava o sol tardio do outono, e a cozinha estava cheia de uma luz macia e quente. Sentaram-se à mesa. Clara cortou o bolo, serviu o chá. Alguns minutos comeram em silêncio, não de forma constrangedora, mas tranquila, como pessoas que não precisam preencher o silêncio com palavras. Depois Clara pousou a xícara e disse: Dona Zélia, se não fosse a senhora, eu teria descoberto tudo tarde demais. Ele teria trazido aquela mulher para cá, registrado a criança, e eu passaria anos no tribunal, tentando recuperar meu próprio apartamento. A senhora não apenas notou um risco, a senhora teve coragem de me dizer a verdade quando poderia ter ficado calada. Quando teria sido mais fácil ficar calada? Dona Zélia segurava a xícara com as duas mãos, aquecendo as palmas com a porcelana morna. Eu fiquei muito tempo pensando se deveria falar ou não. Não dormia a noite toda. Tinha medo de que a senhora ficasse magoada comigo ou achasse que eu estava me metendo onde não era chamada. Você se meteu exatamente onde era seu negócio, disse Clara, e sorriu. E sou grata a você por isso mais do que consigo expressar. Dona Zélia balançou a cabeça. Eu olhei chaves por 30 anos, todo dia dezenas de chaves. As mãos lembram o que os olhos já não percebem. Quando vi aquele sulco, simplesmente não consegui ficar calada. Não porque sou especial, mas porque a senhora é uma boa mulher, Clara. E o apartamento é da sua avó. Essas coisas não se entregam para quem não as merece. Clara sentiu uma pontada no nariz e tomou rapidamente um gole de chá para disfarçar. Pela janela, o vento balançava o galho da velha árvore, aquela mesma que a avó Dona Benedita contemplava, quando ficava sentada à janela tricotando. Dona Zélia continuou trabalhando com Clara. Vinha como antes 4 vezes por semana. Limpava, cozinhava, passava roupa. Mas algo havia mudado. Entre elas surgiu aquela proximidade quieta e discreta que existe entre pessoas que atravessaram juntas algo difícil. Clara passou a deixar bilhetes para ela na mesa. Dezê, tem torta na geladeira. Fiz eu mesma. Experimente e me diga honestamente. Ficou bom ou posso jogar fora? Dona Zélia respondia. No verso do bilhete, a lápis. Ficou bom, mas pode colocar menos açúcar e falta um tiquinho de canela. Aos sábados, Clara passou a convidá-la para um chá. Não como funcionária, mas simplesmente. Ficavam sentadas na cozinha, tomavam chá com biscoito, conversavam. Dona Zélia contava sobre as filhas. Uma morava na periferia da cidade, outra havia ido trabalhar no norte. Sobre o neto Guilherme, que estava na 3ª série e desenhava dinossauros nas margens dos cadernos. Sobre o marido falecido, seu Vítor, que consertava rádios antigos e um dia montou do zero um receptor de cristal, que até hoje ficava na prateleira do seu quarto. Clara ouvia e pensava em como a vida é estranha. A avó lhe deixou o apartamento. O apartamento a trouxe até Rodrigo, mas também a trouxe até Dona Zélia. Uma porta, 2 chaves, 2 histórias. Uma sobre engano e cálculo. A outra sobre honestidade e coragem de dizer a verdade quando calar seria mais fácil. Certa noite, ao ficar sozinha, Clara se aproximou da foto no corredor. A jovem Dona Benedita a olhava de trás do vidro com aquela expressão que a avó chamava de meu olhar de comandante. Sabe, vovó, disse Clara em voz baixa, você não me deixou apenas o apartamento. Você me deixou um lugar que eu precisava defender, e eu o defendi. Só que não sozinha. Ela passou o dedo pela moldura, apagou a luz no corredor e foi para a cozinha pôr a chaleira. Pela janela, a velha árvore rumorejava, e em seu rumor, se você prestasse atenção, era possível distinguir algo parecido com a voz da avó.
Ter um cantinho seu não é ter 4 paredes, Clarinha, é ter um lugar onde ninguém vai te machucar. Clara sorriu. Serviu chá na xícara de alça quebrada, aquela mesma na qual Rodrigo havia bebido quando fez o pedido, e pensou que a xícara talvez já fosse hora de trocar. O apartamento? Não. O apartamento ficaria. Como ficou Dona Zélia? A mulher que por 30 anos olhou para Chaves, e um dia viu numa delas aquilo que salvou um lar alheio. Obrigado por ouvir a história. Com vocês foi o canal Recanto das Histórias. Escrevam nos comentários o que vocês pensam. Se gostaram, se inscrevam no canal.